Realeza Mundial no funeral do Papa Francisco. Este sábado, 26 de abril de 2025, o mundo estava de olhos postos na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde centenas de milhares de pessoas se juntaram para prestar a última homenagem ao Papa Francisco. Na primeira fila, os privilegiados, incluindo príncipes da Igreja e líderes mundiais, puderam assistir ao funeral do Pontífice, conduzido pelo cardeal Giovanni Battista Re. Vários reis, rainhas, príncipes herdeiros e outros membros da realeza da Europa e de outros lugares compareceram ao funeral do 266 chefe da Igreja Católica. Na segunda-feira de Páscoa, 21 de abril de 2025, o Papa Francisco, nascido Jorge Mário Bergoglio, na Argentina, faleceu aos 88 anos na sua residência, Casa Santa Marta, no Vaticano. O Papa Francisco morreu vítima de um acidente vascular cerebral, quando ainda recuperava, tendo regressado a casa há um mês, depois de ter estado hospitalizado durante 5 semanas com uma pneumonia dupla. O corpo do Papa Francisco foi transferido de Santa Marta para a Basílica de São Pedro, na quarta-feira, 23 de abril de 2025, para que os católicos lhe pudessem prestar uma última homenagem. Mais de 250 mil pessoas desfilaram diante do seu caixão entre quarta e sexta-feira. Este sábado, 26 de abril de 2025, o funeral do Papa Francisco, organizado pelo seu carmelengo Kevin Farrell, seguiu o ritual pedido pelo próprio Papa Francisco há um ano para simplificar a cerimónia. O soberano pontífice foi velado pela última vez, na praça, em frente à Basílica de São Pedro, perante centenas de milhares de fiéis. Eram esperadas cerca de 250 mil pessoas, mas algumas estimativas colocam o número na praça e nas ruas circundantes até 500 mil. Foi também nesta praça que Sua Santidade teve a coragem de fazer a sua última aparição no domingo de Páscoa. A partir da galeria central da Basílica, o Papa Francisco pronunciou a bênção Urbi e Orbi para a Páscoa, não sem dificuldade, e depois ofereceu um último banho de multidão aos seus fiéis, viajando a bordo do seu Papa Móvel. Cerca de 220 cardeais, considerados os príncipes da Igreja, reuniram-se perto do caixão para testemunhar o funeral do chefe da Igreja o mais de perto possível. Centenas de bispos e milhares de padres também estiveram presentes. Na primeira fila, presidentes, monarcas e chefes de governo participaram na celebração presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, décano do Colégio Cardinalício. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, esteve presente, assim como o seu antecessor, o ex-presidente Joe Biden, que foi o primeiro presidente católico dos Estados Unidos da América desde John F. Kennedy. O presidente francês Emmanuel Macron, o presidente indiano Draupadi Murmu, a presidente da União Europeia Ursula von der Leyen, o presidente brasileiro Lula da Silva e o presidente ucraniano Zelensky e o presidente argentino Milei estavam entre os cerca de 60 presidentes presentes. O rei Filipe da Bélgica e o rei Filipe VI de Espanha, os dois únicos monarcas católicos do continente europeu, compareceram ao funeral do pontífice com as suas esposas, a dos belgas Matilde, a rainha consorte dos espanhóis Letícia. O Principado do Mônaco e o Principado do Liechtenstein são os dois únicos países europeus que têm o catolicismo como religião oficial. O príncipe Alberto II do Mônaco esteve presente com a sua esposa, a princesa Charlene. Do lado do Liechtenstein, o rei Hans Adam II legou as suas prerrogativas ao seu filho, o príncipe herdeiro Aloís, que estava acompanhado pela esposa, a princesa Sophie, que nasceu na família real bávara, muito católica.
Entre os monarcas católicos encontrava-se também o grão-duque Henri do Luxemburgo, acompanhado pela sua mulher, a grã-duquesa Maria Teresa. Outros membros da realeza não católica compareceram ao funeral. O rei Carlos XVI Gustavo da Suécia esteve presente no Vaticano este sábado com a sua mulher, a rainha Sílvia. O rei Frederico X da Dinamarca não pôde comparecer devido à sua viagem oficial ao Japão, há muito planeada. Foi, portanto, representado pela sua esposa, a rainha Mary. O rei Haraldo V, de 88 anos, já não participa em grandes eventos internacionais devido a problemas de mobilidade. A sua esposa, a rainha Sonja, que passou uma noite no hospital para observação no início desta semana, ainda está a recuperar. O príncipe herdeiro Haakon representou o seu pai, acompanhado pela sua esposa, a princesa herdeira Mette-Marit. O rei Carlos III do Reino Unido também esteve ausente. Os soberanos britânicos normalmente não assistem a coroações e a funerais dos monarcas estrangeiros. Uma das raras exceções foi a presença da rainha Isabel II no funeral do rei Balduíno. O rei Carlos foi assim representado pelo seu filho mais velho, o príncipe William, príncipe de Gales. Os verdadeiros ausentes deste funeral foram os soberanos holandeses, pela simples razão que a 26 de abril o rei William Alexander celebra o seu aniversário com grandes eventos públicos no seu país. O aniversário do soberano é também um feriado nacional. É costume que todos os membros da família Orange-Nassau, incluindo os primos, compareçam nas festividades ao longo do dia. Presidentes e monarcas de fora da Europa fizeram a viagem. O rei Mohamed VI de Marrocos enviou o seu filho, o príncipe herdeiro Moulay El Hassan. De um modo geral, o rei de Marrocos não costuma comparecer ao funeral de um chefe de Estado estrangeiro. O rei Abdullah II e a rainha Rania da Jordânia, que tiveram a oportunidade de se encontrar com o Papa Francisco em diversas ocasiões, quiseram prestar-lhe esta homenagem. A rainha Rania visitou o Vaticano em fevereiro passado, uma semana antes da longa hospitalização do Papa, para participar na cimeira dedicada aos direitos das crianças, organizadas por Francisco. O emir do Qatar enviou um dos seus irmãos para o representar no Vaticano, o Sheikh Thani bin Ahmad bin Khalifa Al Thani. Veio acompanhado pelo primeiro-ministro do Qatar, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, que também é membro da família real. Os Emirados Árabes Unidos estiveram representados pelo príncipe herdeiro de Abu Dhabi, o Sheikh Khalid bin Mohammed Al Nahyan. Após o funeral, o caixão do Papa Francisco foi transportado para a Basílica Pontifícia de Santa Maria Maior, onde, de acordo com os seus últimos desejos, escolheu ser sepultado. O cortejo fúnebre percorreu cerca de 4 km pelas ruas da capital italiana, lembrando que o Papa não era apenas o chefe de Estado do Vaticano, mas também o Bispo de Roma. Um grupo de pessoas carenciadas recebeu o caixão em frente à Basílica antes de subir ao altar. O funeral em si foi privado. O caixão foi selado pelo Carmelengo antes de ser colocado no túmulo e aspergido com água benta uma última vez. O túmulo é feito de mármore da aldeia da Ligúria, de onde vieram os seus antepassados italianos. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço, até à próxima.